Pois bem, então, vamos dizer assim, sim, todos esses, vamos fazer uma conta aqui, ó. Então a gente tem 32% de estritamente heterossexual, certo? Então vamos pegar e fazer uma conta, a gente pega 100% menos esses 32% e vamos dizer assim, todos esses 68% aí são totalmente favoráveis a casamento monogâmicos, em série, divorcia e casa, divorcia, casa. É uma coisa interessante, outro dia veio uma crente aqui no canal e ela falou assim, você está muito errado em falar que o casamento bíblico pode casar com mais do que uma esposa. Abraão casou, tô errado. Jacó casou, rei Davi casou, Gideão casou, e vai pegar a lista, tem uma lista lá, mais de 20 caras top da Bíblia que tinha mais do que uma esposa. Ok. E eu nem vou falar, não vou ir além disso, porque eu não quero falar sobre esse assunto hoje, ok? Mas a gente poderia ir muito além disso, fazendo umas contas bíblicas, pegando os dados e fazendo a conta do número médio de filhos que os israelitas tiveram no Egito, tá? Número médio. Não vou fazer a conta hoje para vocês aqui, eu estou sem o livro, não vim preparado para isso, mas eu posso dizer assim que... Bom, vamos lá, vamos falar para vocês, matar a curiosidade aqui. Para vocês terem uma noção, se você pegar o número de primogênitos e o número de homens em tempo de guerra, que tinha já na época da saída do Egito, ok? Você pegar isso, dividir pelo número de primogênitos, que é o número de famílias, você vai chegar mais ou menos, ok? Considerando que nasça mais ou menos metade homem e metade mulher, você vai chegar mais ou menos que cada israelita no Egito tinha na média 45 filhos. Agora me explica como isso era feito com uma esposa só. Conta pra mim aí. Conta como é que é, 45 filhos na média. Você lembra que na Bíblia diz assim, o faraó ficou preocupado e começou a querer matar os israelitas porque eles se multiplicavam demais? Eles se multiplicavam demais com uma esposa só. Vai esperando isso aí. Desculpa, pessoal. A Bíblia vamos dizer assim, muitas pessoas, eu não vou falar, casamento é desde Gênesis e Apocalipse. E na Bíblia está regulamentado poliginia. Ponto. Casamento com múltipla esposa. Não é para todo mundo, ok? Nos dias de hoje é praticamente inviável. Você está numa cidade, obviamente não é uma coisa para você, porque não faz sentido você ter mulher numa casa numa cidade. Não faz sentido, né? Mas vamos dizer assim, não é pecado. Ponto. Aí alguém vem aqui e fala assim, eu vou fazer um vídeo, pessoal, assim, refutando crentes doidos sobre casamento patriarcal. Vamos lá. O pessoal fala assim, Afonso, mas todos os casamentos que tinha mais do que uma esposa teve briga com os filhos, e os casamentos monogâmicos não. Errado. Vamos lá. Primeira coisa, o pessoal vai lá e fala de Abraão. Ah, mas Abraão, a Sara deu Agar para ele, aí tem uma confusão, e aí ela com o filho teve que ir embora, isso gerou o Islã e não sei o que. Primeiro que gerou os árabes, ok? E os árabes são uma bênção nesse mundo, se você querendo ou não, ok? Porque eles são nossos irmãos em Abraão, ponto. Eles são nossos irmãos em Abraão, ponto. Eles são uma bênção. Ah, mas Afonso, ouvi falar muito mal dos árabes. Para começar, os caras rezam 5 vezes por dia, certo? Se prostra para rezar. Tem vamos dizer assim, eles têm diferença? Tem. Não estou falando bem deles. Só estou falando o seguinte, eles têm coisas que são uma bênção. São uma bênção. Não estou dizendo que você tem que ser. Você tem que seguir a Bíblia. Você está nesse canal aqui, segue a Bíblia. Pô, mas tudo bem. Mas eles são uma bênção. Quando os israelitas estiveram na Europa, os cristãos massacravam os israelitas. Os israelitas fugiam tudo para a terra de árabe. Né? E tem carta sobre isso. Né? Então, assim, isso aí a gente pode falar outra hora. Não vejo problema nenhum. É um povo que também mantém uma boa cultura. E aí vem o cristão assim, com a cultura podre, falando que o árabe, que tem uma cultura tradicional, é errado. Calma. Aí o pessoal fala o seguinte, olha, mas eles cortam a cabeça de cristão e tal. Para começar a conversa, eu particularmente, certo? Acho isso muito esquisito, essa história. Por quê? Porque o vídeo onde os caras mostram lá, fazendo essas cor de cabeça e tudo mais, o cara que fala árabe, ele fala com sotaque inglês. Quem não me garante que é um inglês lá, com uma touca fazendo isso? Eu sou um árabe e tal. Não sei, o sotaque não indica que entendeu? Então, tipo assim, tenho dúvidas. Então, ponto 2. Então, assim, não diria que foi uma coisa errada. Por quê? Porque para quem já leu a Bíblia, sabe que tem 24 anciãos, certo? Agora eu não lembro exatamente, mas é no céu, né? Vamos dizer assim, anciãos importantes. E o pessoal cristão diz assim, são os 12 patriarcas das 12 tribos, mais dos 12 apóstolos. Mas, na verdade, os 12 apóstolos são de uma tribo.
basicamente, né? Vamos dizer assim, teve um que era de Levi, mas o que acontece é o seguinte, tem estudos que falam o seguinte, são 12 patriarcas das 12 tribos dos israelitas e 12 patriarcas das 12 tribos dos ismaelitas, porque eles eram tudo filho de Abraão, ponto. Não sei, não tenho certeza, não dá para saber se é isso, mas eu não falaria mal dos ismaelitas, ponto, ok? Ponto número 2, ou seja, tirou essa reclamação. Ponto número 2, a pessoa fala assim, mas Jacó teve briga lá, José foi quase morto e tudo mais. O próprio José falou com a boca dele, está escrito na Bíblia, que não foi os irmãos dele que fizeram aquilo. Na verdade, o próprio Criador indicou aquela direção para ele ser vendido como escravo, para ele chegar lá e salvar toda a família dele. Ou seja, tirou a culpa dos irmãos. O próprio José do Egito tirou a culpa dos irmãos. Agora, vamos aos casais monogâmicos, exemplo. Número 1, Isaac casou com Rebeca, e aí viveram felizes para sempre, não teve problema. Não teve problema? Esaú queria matar Jacó. Como assim não teve problema? Como assim? Do casal monogâmico, Isaac e Rebeca, nasceu Esaú. Esaú queria matar Jacó, porque Esaú fez um bad deal, fez um mau acordo com Jacó. Jacó ofereceu um par de lentilha pela primogenitura. O cara quis trocar. Não tem nada de ilegal nisso. Ele falou, quero a primogenitura se eu te dou um par de lentilha. Ele falou, não, tá beleza, foi um negócio, entendeu? Foi feito. O cara depois ficou infeliz, mas ele queria matar o irmão. Uma coisa é você fazer um mau negócio, outra coisa é querer matar o cara com quem você fez um mau negócio. Foi você que decidiu, ponto. Ou seja, casal monogâmico. Número 2, o primeiro assassino da história que a gente conhece vem de um casal monogâmico que Adão e Eva teve lá, Caim e Abel. Ou tô errado? Então, esse papo furado... Aliás, todas essas mortes que estão acontecendo hoje aí, homem matando mulher com martelo, matando mulher com machadada, matando mulher não sei o que, incinerando mulher, mulher matando homem envenenado, mulher matando homem atropelado e companhia, acontece em que tipo de casal? Desenvolve. O quê? Monogâmico. Ponto. Então, assim, uma coisa que é vergonhosa, pra mim, do meu ponto de vista, é o seguinte, uns monte de crente vem aqui e fala mal do casamento com múltipla esposa, certo? Falando que o Messias foi contra. Não tem uma palavra do Messias falando que é contra e muito menos falando que é pecado. Nenhuma palavra. Mas ele falou contra divórcio. E segundo as estatísticas, tem mais divórcio dentro da igreja crente protestante do que no mundão. Ou seja, os caras da universidade, totalmente profano, se divorciam menos do que dentro da igreja, na média. Fica difícil assim, entendeu? Aí o Messias, ele falou contra o divórcio? Falou. Quem aqui se incomoda contra o divórcio? Vai lá, eu quero ver os crentes vir aqui no canal e falar assim, o governo tem que tornar o divórcio proibido. Afonso, mas isso nunca vai acontecer. Nas Filipinas é proibido. Por que você acha que o pessoal está indo casar nas Filipinas? Filipinas é proibido divórcio. Então assim, ou é na Filipinas ou é na Indonésia. É um dos dois países que o pessoal está migrando aí. Então vamos lá. Um ponto. Eu não vejo crente falando mal de divórcio. Pelo contrário, eu vejo pastor com a boca cheia, falando assim, divórcio às vezes é bom, divórcio é uma solução às vezes. Não falem mal do divórcio. Eu vejo o pastor falando com a boca cheia. Agora, eu não vejo ele com a boca cheia falando sobre você poder ter mais do que uma esposa. Não vejo. Desculpa. Por que ele não fala contra o divórcio? Antes de falar mal de ter mais do que uma esposa, que é uma coisa que nem acontece nos dias de hoje quase, é 0,00001%, fala mal do divórcio. Quantas pessoas divorciadas você conhece e fala isso na cara delas? Isso é errado. Porque é interessante. Vamos supor que eu tivesse duas esposas. Alguém ia chegar na minha cara e falar o seguinte, isso é errado. Agora eu quero saber o seguinte, quero saber se essas pessoas aí são machas de chegar em todo mundo que elas conhecem que são divorciados e falar o seguinte, isso que você fez é errado. Porque o próprio Messias falou contra o divórcio. Ele falou contra o divórcio, não falou? Falou, né? Tá lá na Bíblia, né? Pois é, então é isso. Então a hipocrisia